Nessa aula você vai conhecer a estrutura organizacional matricial fraca e qual a sua relação com projetos. A organização matricial fraca mantém muitas das características de uma organização funcional, como, por exemplo, o papel exercido pelo gerente de projetos está mais para um facilitador ou expedidor de projetos. Mas você sabe qual a diferença entre um facilitador e um expedidor em um ambiente de projetos? Antes de explicar, essa característica é somente encontrada dentro de uma estrutura matricial, ok? Tome nota. Não podemos confundir, principalmente se você for fazer o exame. Agora, vamos entender o que é um facilitador e um expedidor de projetos e qual a principal diferença que você deve saber para o exame. O facilitador está mais voltado para atuar como um assistente da equipe e coordenador na comunicação. O facilitador, ele não tem poder de decisão sobre o projeto e também sobre a equipe. O papel do facilitador é emitir relatórios, marcar reuniões, reportar o desempenho do projeto. Ele é responsável por esse tipo de trabalho. Agora, o expedidor de projetos está mais voltado para atuar de forma similar ao facilitador. Contudo, tem uma ligeira diferença que você precisa saber. Nesse caso, o expedidor tem uma autonomia maior, com certo poder de decisão, reportando-se ainda a níveis de gerências mais altos. Como uma dica para o exame PMP e KPM, o coordenador ou expedidor de projetos, eles podem tomar alguma decisão, e o facilitador não pode tomar nenhuma decisão. Fácil, né? E aí, tomou nota? Da mesma forma que a estrutura funcional, a estrutura matricial também é uma das mais utilizadas pela empresa. E isso traz um alto poder de conflito, pois estamos falando de dois chefes. Nesse caso, é o gerente funcional e o gerente de projetos. Como você pode ver na ilustração, a coordenação do projeto fica a cargo de um dos membros da equipe. Agora, imagina a situação. Você, membro da equipe, designado para ser, abre aspas, o gerente de projetos, atuando como coordenador. Entretanto, executando o papel de facilitador ou expedidor de projetos, pois você não tem autoridade sobre seus recursos, não pode tomar nenhuma decisão. Entretanto, será cobrado pelos resultados como se tivesse autoridade. Se você realmente quiser atuar como coordenador de projetos, peça para o seu chefe deixar claro o seu papel, ou seja, a sua autoridade, dentro do projeto, porque após aceito o desafio não terá volta e a responsabilidade será toda sua. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe onde será declarada a autoridade se você aceitar ser o gerente de projetos nessa estrutura? Se você não sabe, como uma dica para o exame PMP e KPM, a autoridade do gerente de projetos será declarada em um documento chamado Termo de Abertura do Projeto. Se você acertou, meus parabéns, você está no caminho certo. Como ponto de observação, anote. Nesse tipo de estrutura, o gerente de projetos não é reconhecido e também não tem autoridade. E essa característica é bem fácil de identificar. É só olhar para a ilustração. Não é possível encontrar a figura do gerente de projetos nessa estrutura, da mesma forma que não é possível encontrar na estrutura funcional. Por essa razão, o gerente de projetos precisará desenvolver influência sem autoridade. Precisará também ter habilidades de negociação, liderança e resolução de conflitos. Ou seja, o gerente de projetos precisa motivar promovendo eficiência e desempenho sem ter autoridade. No final, ele precisa ser um líder. A equipe deve ver o gerente de projetos como um facilitador que está ali para apoiá-lo. Agora, como mais uma dica para o exame PMP e KPM, quando você estiver atuando como gerente de projetos em uma estrutura matricial, você vai perceber que não conseguirá atenção suficiente para o projeto, porque essa estrutura não reconhece o papel do gerente de projetos e a sua autoridade também não será declarada. E, além disso, os recursos estarão concentrados em trabalhos relacionados a processos das suas áreas funcionais junto às suas gerências. Chegamos ao final da aula. Eu sei que essa aula foi bem curta,
mas eu realmente espero que você tenha entendido o papel do gerente de projetos dentro dessa estrutura. Se você for fazer o exame, você obrigatoriamente deve saber todo o conteúdo que foi apresentado nessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado e até a próxima!